A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos guie em sua direção em nome de Jesus. Lembrando que a gente começou já o livro de Isaías, né? Um grande profeta do Senhor. E hoje a gente está num cenário diferente, né? Como eu falei para vocês, eu estou em Itaju do Colônia, uma cidadezinha do litoral sul de Bahia. Uma cidadezinha gostosa, muito calor aqui, mas agora de noite tá uma brisa bem gostosa e como vocês podem ver de fundo aqui, né? Infelizmente não dá para vocês perceberem, mas o céu aqui é maravilhoso. Ele é bem estrelado. Hoje não tá tanto, mas mais tarde com certeza fica bem estrelado. E vocês aí onde estão? Tá muito quente, tá chovendo? Como que tá? Conta aí. Vamos lá, ontem, né, eu estava no capítulo 3 e o finalzinho dele entrou no capítulo 4. Então hoje a gente vai dar seguimento no capítulo 4, só que a partir do versículo 2, que é o renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele dia que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Que maravilha! Deus Todo-Poderoso sempre protegendo os seus, né? E aqui a parábola da vinha no capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil, cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque eu, esperando que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que para não derramarem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. A parábola aqui, Deus dizendo que os filhos seus, né? Ele teve os seus filhos para que fossem bons, para que fossem retos, né? Ele ensinou seus mandamentos para que fossem seguidos, mas infelizmente os seus filhos andam pelos caminhos errados, né? Deus o tempo todo ele nos chama, o tempo todo ele nos ensina,
mas nós somos povos obstinados, né? A nossa tendência realmente é para o mal. A gente sempre acaba caindo em tentação, seguindo para o caminho errado. Então a gente tem que sempre lutar dentro de nós. Todo dia é uma luta contra o bem e contra o mal. Vence aquele que a gente deixar prevalecer. Então continue essa luta e deixe que prevaleça o bem, porque o bem é sempre o melhor para a tua vida, para a nossa vida é sempre o melhor, né? E a gente continua aqui no versículo 8, usais contra os maus. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não hajam mais lugar e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas, alaúdes, tamborins, gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alegrou e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará. Os olhos dos altivos se humilharão, porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus o Santo será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com cordas de carroça, e dizem: apresse-se com isso e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem as trevas luz e a luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, a sua flor se esvairá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Ele o erguerá, o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde as extremidades da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém cochilará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras, e as rosas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como os filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, então a levarão e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia
como o bramido do mar. Então olharão para a terra e verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Imagina só como será sem Deus no dia do juízo, né? A gente já está vendo isso hoje em dia, né? Tantas coisas acontecendo, tanta doença, tanta guerra, tanta luta, tanta vaidade, tanta humilhação, né? Tanta briga por coisinha pequena, tanta discussão, tanta ira que a gente vê, tanto egoísmo, falta de compaixão. Tanta coisa que a gente fica besta, né? Que a gente olha na TV e a gente fica imaginando como que pode um ser humano fazer tal coisa. Então a gente vê que realmente é falta da presença do Senhor, né? Falta de amor próprio. Bom, se é falta de amor próprio, imagine amor pelos outros. Não tem mesmo, né? Então a gente fica imaginando como que pode acontecer certas coisas. Mas a palavra de Deus diz, né, não espanteis pelo que acontece no mundo, porque realmente essas coisas tudo está previsto para acontecer, né? A gente só tem que se preparar. A palavra diz, né, se reveste da armadura do Senhor, ou seja, né, a gente tem que se preparar, e a gente se prepara ouvindo a palavra do Senhor, entendendo os sinais, né, porque inclusive tem que entender os sinais, porque vai vir o anticristo. O anticristo será um ser muito poderoso, que ele se passará pelo Cristo, ele se apresentará como Jesus Cristo, né? Então essa é a questão. Muitos acreditarão que ele é Jesus Cristo, ele fará milagres, né? Ele fará muitas maravilhas, então muitos serão enganados. Por isso a gente tem que se fortalecer na palavra do Senhor, para que o Espírito de Deus esteja com a gente e não permita que nos enganemos. Porque se a gente se enganar quando esse anticristo vier, a gente não terá salvação, a gente não participará da salvação. Se a gente se enganar, a gente vai acabar indo para o inferno. Então a gente acabará participando da segunda morte, né? Será o sofrimento, então a gente não terá parte da vida com Jesus. E o que a gente almeja é a vida com Jesus, afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para viver eternamente ao lado do Senhor, adorando, louvando, glorificando, vivendo maravilhas, felicidade, só alegria realmente. Sem choro, sem doença, sem angústia, sem sofrimento, sem essas preocupações, sem essa tristeza, sem esse egoísmo que a gente vê por aí. Não era para isso existir. Então a gente vai voltar para ser o que realmente era para ser. A nossa luta hoje é essa. E a gente então tem que permanecer firme nos caminhos do Senhor. Não permita se desviar do caminho dele. Não permita se distanciar dele. Se mantenha sempre nos caminhos do Senhor. A gente pode até achar que está sofrendo aqui, mas sofrimento mesmo vai ser quando cair nas mãos do demônio. Esse sim vai ser sofrimento. Porque não pense que vai ser a segunda morte, morreu, pronto, acabou. Não é assim não, antes disso vai vir um sofrimento muito grande. Vai ser um sofrimento grande, grande, grande mesmo. Porque o fogo de enxofre ali vai queimar o mal, enquanto tiver pecado vai queimar ali. Não sei muitos detalhes ali, como eu disse, né? Estou engatinhando no Evangelho, mas ali já deu para ter uma noção que o sofrimento ali vai ser grande. O inferno realmente, como o nome diz, é o inferno mesmo. Então a gente tem que batalhar para viver realmente ao lado do Senhor, que é a melhor escolha, né? Viver, afinal de contas, você quer viver no paraíso ou quer viver no inferno? Então é aquela velha história, para você alcançar o seu objetivo, você tem que lutar, para você ter uma vitória, você tem que lutar. Então se permaneça firme nos caminhos do Senhor. E você não está sozinho, você não está sozinha. Além de Deus estar contigo, os filhos dele,
Os anjos do Senhor estão contigo também, mas os filhos dele aqui na terra também estão contigo, né? É só você buscar que os verdadeiros filhos dele estão por aí. E eles ajudam você no momento que você precisar, no momento que você estiver se sentindo sozinha, porque assim, nós somos humanos, então lógico, tudo que a gente precisa a gente conversa com Deus, mas às vezes a gente quer realmente sentir o calor humano. Então procure um filho do Senhor, pede para Deus encaminhar um filho dele para conversar com você, entendeu? E ali você bate um papo com ele, você pode ter proximidade com ele. Ele vai te encaminhar e ali você vai poder sentir a presença do Senhor, porque o principal é fazer a vontade do Senhor independente da situação. Então, se você precisa realmente de alguém para conversar, porque é muito bom também ter profissionais da área também, psicólogos, se for o caso, se você está se sentindo depressivo, procure psicólogo, afinal de contas, Deus deu inteligência para nós, para cada um ter a sua profissão, para ajudar da maneira que pode. Então procure um psicólogo também, procure um psicoterapeuta, faça análise, faça o que for preciso fazer, não tenha vergonha. Deus no coração, mas também aqui na terra tenha os seus profissionais para ajudar, mas se mantenha sempre firme no caminho do Senhor, que Ele vai te guiar. Não se esqueça dele, não se aparte dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Necessitamos de tua presença, Pai. Não somos nada sem ti, Senhor. Fortaleça-nos em ti, Pai. Modifica nosso coração de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. Quebra todo o mal que está direcionado a ela, Pai. Purifique-a de todo mal, Senhor. Tire dela tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua vida, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua família, Senhor. Toque em seu espírito, Pai. Peço a Ti pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal, Senhor. Trague todos para o Teu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos, Pai, estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Senhor. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos capacite para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Nos posicione, Senhor, de acordo à Tua vontade, Pai. Necessitamos de Tua presença 24 horas por dia, Senhor. Que sejamos capacitados e direcionados de acordo à Tua vontade, Pai. O que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.